Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre Siqueira e eu sou professor de violão clássico do Instituto de Música Valdemar de Almeida, órgão mantido pela Fundação José Augusto, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E um prazer enorme estar aqui com você para esse início, essa sequência que nós iremos ter de 5 aulas, certo? A primeira, eu irei falar um pouco sobre o histórico do violão e, na sequência, as primeiras noções nas 4 aulas seguintes. Vamos lá? Vamos falar então sobre a guitarra clássica. Ela é conhecida no Brasil como violão. É uma guitarra acústica com cordas de nylon, aço ou tendões de animais, concebidas para interpretar peças de violão erudito. O corpo dela é oco e chato em forma de 8, e o braço possui trastes que transformam ela em um instrumento temperado. Na língua portuguesa, o nome da guitarra se aplica ao instrumento acústico ou também elétrico indistintamente. Acredita-se que o nome derive diretamente do termo viola, que designa as violas portuguesas, da qual uma viola caipira brasileira é a sua evolução. Embora possua várias diferenças de timbre e número de cordas, uma viola é muito semelhante ao formato da guitarra, apenas um pouco menor. Apesar de se referir ao mesmo instrumento, guitarra, a origem linguística do nome violão vem do termo viola, acrescida da desiniência do grau ão. O nome violão hoje faz parte do vocabulário de todos os brasileiros e designa uma forma inequívoca da guitarra clássica. No uso da música popular, diversas características do violão tornaram-no propício ao acompanhamento do canto, entre elas a sua riqueza relativa de recursos, também por ser um instrumento preferido de muitos intérpretes e por ser fácil de transportar, né? Você vê facilmente várias pessoas se reunindo em torno de um violão em qualquer lugar. A cabeça de uma guitarra clássica mostra um sistema de afinação diferente de outras guitarras acústicas. A tradicional forma de afinar Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. A cabeça da guitarra clássica é geralmente feita da mesma madeira do braço e, em alguns casos, ela é entalhada no mesmo bloco da madeira. O braço é composto de uma barra de madeira fixada no corpo, madeiras de grande resistência sempre e resistente a exposições, normalmente mogno ou cedro. Ele é colado ao corpo com o auxílio de um reforço estrutural, que é chamado de tróculo, em geral entalhado na mesma peça do braço, mas que também pode ser uma parte separada e colada ao braço junto ao corpo. As características combinadas de cada madeira podem criar instrumentos com sonoridades diversas, garantindo que o instrumento possua uma afinação e timbres estáveis em condições diferentes de temperatura e de tensão das cordas. Com relação às faixas laterais, que são essas partes aqui, a madeira preferida dessa parte é o jacarandá da Bahia. É uma árvore que está em extinção e apenas luthiers que possuem estoques antigos podem utilizar essa madeira. Uma alternativa a ela é o jacarandá da Índia, também chamada de rosewood. Também pode ser usado mogno ou outras madeiras finas, em lâmina de no máximo 3 milímetros de espessura e com aproximadamente 10 centímetros de largura, que são molhadas e moldadas em um formato adequado para um instrumento, normalmente em formato aproximado a um 8, com a ajuda de moldes de madeiras e grampos. Várias peças de madeira em forma de L são colocadas ao longo de toda a parte interna das faixas. Essa montagem permite a dilatação e faz com que as alterações da madeira causadas pelas alterações de temperatura sejam absorvidas sem danos. Com relação ao tampo, esta é a principal parte do corpo do violão. Como as cordas são fixadas ao tampo através do cavalete, quando elas vibram, todo o tampo vibra em solidariedade. Este efeito é responsável pela maior parte da amplificação acústica. Como uma membrana, o tampo
deve ser construído de maneira mais fina, em geral menos espessa que o fundo e a lateral, a partir de uma madeira altamente flexível, mas, ainda assim, resistente o suficiente para suportar a tensão ocasionada pelas cordas. A madeira preferencial para o tampo é o cedro, mas várias outras madeiras podem ser utilizadas, como por exemplo o pinho. Os melhores instrumentos são selecionados de árvores com menos de 200 anos, que possuem veios praticamente paralelos, assim como o fundo ou tampo é permitido uma única chapa dividida em duas metades e unidas ao meio, coladas em pequenas estruturas internas em forma de L no ponto de junção entre as faixas e o tampo. Há um detalhe do cavalete que mostra um adesivo ou acabamento desenhado, pintado, incrustado ou talhado de acordo com a vontade e habilidade do luthier. Aproximadamente no centro do tampo há uma abertura chamada boca e que serve para permitir uma passagem de ar causada pela vibração do tampo. Nela há, em geral, um mosaico feito em machetaria decorativa e que protege as bordas da boca dessas aberturas. O desenho usado é característico de cada luthier. Na parte interna do tampo, uma estrutura complexa de barras ou ripas de madeira é construída para disciplinar a vibração do tampo. Tais estruturas são denominadas de leques e são fundamentais para permitir o reforço contra danos perigosos e também uma melhor distribuição da vibração das cordas por todo o tampo, juntamente com a absorção de resíduos sonoros indesejáveis. Em geral, o número de barras e o desenho utilizados nelas são característicos de cada modelo de luthier, de acordo com as plantas que eles desenvolvem. O cavalete possui furos para a fixação das cordas e sobre ele é montado ou rasgado uma barra de osso ou plástico que serve para apoiar e distanciar as cordas do corpo e da escala, além de transmitir a vibração das cordas ao tampo. Com relação ao encordoamento, as guitarras clássicas ou violão clássico usam cordas de nylon. Uma construção desse tipo de instrumento não suporta uma tensão maior fornecida pelas cordas de aço. As cordas mais finas, chamadas de primas ou agudas, são feitas de um monofilamento de polímero, um fio único de nylon ou de compostos utilizados, como por exemplo o carbono ou o titânio. As mais grossas são chamadas de bordões ou baixos. Consistem em um núcleo composto por multifilamentos de fios de nylon enrolados em espiral por um fio metálico. Este fio é feito normalmente de cobre puro ou ligas, também cobre banhado em prata ou mesmo a prata pura, tratado com revestimento antioxidante. Esta construção permite maior resistência a exposições, maior estabilidade da afinação e maior flexibilidade das cordas. Com relação à execução da música clássica, esse instrumento, a guitarra clássica ou violão, originou um ramo de música clássica composta por obras escritas especialmente para executar grupos com possibilidades expressivas únicas ao instrumento. São inúmeras obras, como prelúdios, sonatas e concertos, embora qualquer forma de composição musical possa ser utilizada em forma de transcrição. O violão é tocado sem uso de palhetas, usando-se apenas as unhas, normalmente da mão direita. As unhas devem estar bem polidas para ter um som mais perfeito. O famoso compositor e violonista do século XIX, Francisco Tárrega, preconizava que o toque deve ser utilizado pela mão direita com a parte macia do dedo, ou seja, a unha não deveria ser usada, porém, isso já está ultrapassado em dias atuais. O toque nas cordas pode ser sem apoio ou com apoio. No último caso do apoio, o dedo, após ferir a corda, descansa na corda anterior acima. Ao contrário da música popular, a execução mais frequente é uma linha melódica com as cordas tocadas com uma palheta, normalmente sem apoio e sem nenhum tipo de posição postural relativa ao violão. Vamos falar então os principais compositores que escreveram para violão ou guitarra. No século XIX, Niccolò Paganini viveu entre 1782 e 1840, Luigi Legnani, 1790 a 1877, Franz Schubert, 1797 a 1828, Carl Maria von Weber, 1786 a 1826,
Anton Diabelli, 1781 a 1858, Dionísio Aguado, 1784 a 1849, Ferdinando Caroli, 1770 a 1841, Fernando Sor, 1778 a 1839, Giulio Regondi, 1822-1872, Francisco Tárrega, 1852 a 1909, Johann Caspar Mertz, 1806 a 1856, Mateu Carcassi, 1792 a 1853, Mauro Giuliani, 1781 a 1829, Napoleão Coste, 1805 a 1883. Vindo agora para o século XX, nós temos Manuel de Falla, 1876 a 1946, Ottorino Respighi, 1879 a 1936, Cyril Scott, 1879 a 1970, Agustim Barrios Mangoré, 1885 a 1944, Heitor Villa-Lobos, 1887 a 1959, Franco Martin, 1890 a 1974, Frederico Moreno Torroba, 1891 a 1982, Darius Milhaud, 1892 a 1974, Andrei Segovia, 1893 a 1987, Francisco Mignoni, 1897 a 1986, Léo Brauer, 1939, Francis Paulin, 1899 a 1963, Joaquim Rodrigo, 1901 a 1999, William Walton, 1902 a 1983, Lennox Berkeley, 1903 a 1989, Baden-Powell, 1937 a 2000, Rafael Rabelo, 1962 a 1995, Pierre Boulez, 1925, Alberto Ginastera, 1916-1983, Radamés Nhatali, 1906-1988. Existe uma forte relação entre o violão erudito e o violão popular, e essa é uma questão considerada fundamental na atualidade. Na realidade, muitos desses compositores citados e violonistas nunca enxergaram uma fronteira entre o violão erudito ou popular. Deste modo, pode-se compreender melhor que o violão popular é inseparável do violão erudito brasileiro, e até compositores como Villa-Lobos, que escreveu uma suíte vasta para violão denominada Suíte Popular Brasileira, ele já enxergava isso. Radamés Nhatali é outro nome indispensável, sem esquecer o próprio Isaías Sávio, que, para além do seu compromisso com o ensino do violão no país, deixou obras de feição também popular. Então, com essa explicação breve, eu encerro o primeiro módulo de violão. Com muito prazer estar aqui com vocês e até a próxima.